Ok, guys, então estamos aqui para dar sequência no que seria a nossa aula 6 de comunicação em redes, tá? E a gente vai continuar falando de caminhos mínimos. A gente falou na aula passada sobre busca em largura, que era um algoritmo que utilizava uma ordem de varredura no grafo imposta por uma fila, né? Tipo, primeiro a entrar, o primeiro a sair, seria o first in, first out. E a gente viu que se as distâncias fossem unitárias, ela determinava o que a gente chamou de um caminho mínimo, né, um caminho de comprimento mínimo, em que era um caminho que entre dois vértices, S e T, que usava o menor número de arestas possível, né? E a gente obviamente viu que a história de ser unitário não era necessário. O que era realmente importante é que as distâncias fossem todas iguais, ou seja, cada aresta tivesse o mesmo comprimento, o mesmo peso. Então, obviamente, se esse é o caso, a gente fatora e considera as distâncias unitárias, porque é muito melhor. Tá? E hoje a gente vai falar de uma extensão disso quando as distâncias não são unitárias, certo? Mas antes disso, eu lembro que tinha deixado uns exercícios em aberto e que eram exatamente a aplicação do algoritmo de busca em largura, tá? Que a gente podia usar o algoritmo de busca em largura para resolver outros problemas interessantes. E a gente vai fazer esses primeiros. Detalhe, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre de grafos hoje e um pouquinho sobre florestas e árvores, tá? Basicamente essas coisas já apareceram marginalmente nas demais aulas e a gente vai só definir formalmente o que essas coisas representam e como é que a gente opera com elas. Ok, então na aula passada a gente deixou o seguinte exercício, que era para provar se um grafo G era biparticionável, se e somente se todo ciclo tem comprimento par. E a gente já tinha visto que essa era uma condição necessária, certo? E basicamente quando a gente estudou isomorfismos entre grafos, né? E, bom, eu só reescrevi a prova de necessidade aqui, tá? Porque ela realmente era lá trivial, né? A condição necessária era elementar. Tá? Então, se a gente tinha que G era biparticionável, ou seja, a gente consegue uma bipartição para o G, os vértices todos uma classe de um lado, outra classe do outro, né? As arestas são sempre entre as classes, vértices de uma mesma classe não são vizinhos. Tá? Então, qualquer ciclo que a gente pegue nesse grafo, ele começa em um dos lados, digamos assim, x, tá? E assim, se o V1 está em x, o V2 está em y, o V3 está em x, o V4 está em y, ou seja, simultaneamente a paridade fica alternando de acordo com as classes, tá? Então todo vértice de índice par está em y e todo vértice de índice ímpar está em x, tá? Então, se o comprimento do ciclo for ímpar, tá? Digamos assim que a gente tem um VK em x, comprimento ímpar. Então, necessariamente, o fim do ciclo, que tem que ser vizinho do começo do ciclo, né? Eles estão ambos do lado x. E wow. Então, isso contraria a hipótese de que x é biparticionável. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que um vértice biparticionável não pode ter vizinhos de um mesmo lado. Né? Então, necessariamente, todo ciclo num gráfico biparticionável, ou seja, aquele que pode ser bipartível, ele tem comprimento par. Isso a gente já argumentou anteriormente. A parte mais interessante é, obviamente, a suficiência, né? É mostrar que, olha, que se a gente tiver um grafo que só tem ciclos de comprimento par, então ele é biparticionável, tá? Ou dois colorível, tanto faz. Tá? E a suficiência, ela é bastante interessante, ela é a nossa prova construtiva, ela é algorítmica e, obviamente, está aí porque é uma aplicação de busca em largura. Tá? Então, escolhe um vértice, supõe que o grafo não tem ciclos ímpares. Tá? Então, você supõe isso, ou seja, não tem ciclo ímpar, todo ciclo é par. Pega um vértice R qualquer e, utilizando a função distância, a gente define o quê? Põe em X todos os vértices cuja distância a partir de R são par. E em Y, todos os vértices cuja distância a partir de Y são ímpares. Tá? Supõe que o grafo é conexo também nesse caso. Né? Se o grafo não for conexo, é só repetir isso para cada componente conexo do grafo. Tá? Só a gente faz para um, faz para outro, tudo bem. Com essa definição, claramente todos os vértices do grafo estão em x ou em y, e na verdade eles estão somente em x, eles estão em x ou em y, né? Eles estão em um só. Todos estão em um e somente um.
tá? Então x e y estão realmente uma bipartição. Só falta mostrar que todas as arestas do grafo agora elas têm uma ponta em x e uma ponta em y nessa divisão que a gente fez aqui baseada em distância, tá? E o argumento é bem simples, na verdade, tá? A gente só tem que mostrar o quê? Tem que mostrar que toda aresta tem uma ponta em x e outra ponta em y. Por quê? Porque se ela tivesse ambas as pontas em x ou ambas as pontas em y, bom, a gente teria um ciclo ímpar e isso contrariaria a hipótese que a gente pegou, tá? E é basicamente isso que a gente tem escrito aqui até o final, tá? E a verdade é que essa prova é bem simples. Eu acho que é até mais fácil ilustrar com um exemplo, tá? O ponto basicamente é o seguinte: imagina que a gente tem um vértice ali, a gente tem outro vértice aqui, a gente vai ter um vértice aqui e um outro vértice aqui, tá? O que está acontecendo? A gente definiu um vértice R a partir do qual esse aqui vai ser o nosso vértice R, tá? Esse aqui vai ser o nosso vértice S. Tá? Então a gente definiu a partir de V a distância para todos os vértices. Tá? Então imagina que a gente tivesse lá, deixa o caminho, o vértice lá, não sei usar isso aqui direito ainda. Imagina que a gente tem aqui imagina que a gente tem aqui um caminho, não estou sabendo fazer esse caminho. Tá, não está funcionando direito esse negócio. Mas tudo bem, então eu faço de outra forma aqui. Imagina que a gente tem aqui um caminho entre o nosso vértice R e o vértice S. Ok? E aí acontece o quê? Bom, o S é o mais distante a partir de R. E a partir daí, a partir do R, esse aqui, que a gente tem nesse canto aqui, esse aqui vai ser o nosso vértice U, e esse aqui vai ser o nosso vértice V. Tá? Então o que acontece? A gente tinha um caminho de R até U, e um caminho de R até V. Tá? S é o vértice comum mais distante do caminho. Esse é o caminho PU, esse é o caminho PV. Então esse é o vértice comum mais distante que a gente tem. Bom, então existe esse caminho, esse subcaminho aqui que a gente chama de QU e esse subcaminho que a gente chama de QV. Certo? Não é difícil perceber o quê? Que o caminho que vai de R até U, é essa parte comum que vai de R até S, mais a parte que vai de S até U. O mesmo vale para o caminho PV, que vai caminho de P até V, é a parte que vai comum de R até S e de S até V. Tá? Então, a gente sabe que somar o comprimento de PU mais PV é a mesma coisa que somar R mais Q de U, R mais Q de V. Certo? Isso é a mesma coisa. Bom, supondo que ambos estão do mesmo lado, tá? A gente tem aqui, bom, 2 vezes R aqui é o mesmo comprimento, né? Tá? Se U e V estão em X, por exemplo, acontece o quê? Bom, acontece que a paridade, então, do caminho PU mais a paridade do caminho PV é a mesma. Isso implica, então, que a paridade do caminho QU e a paridade do caminho QV também é a mesma. Por quê? Porque a gente está descontando R aqui 2 vezes, e 2 vezes R é par. Tá? Então, QU mais QV, eles têm a mesma paridade. Tá? Se forem ambos pares, o resultado é a soma do comprimento de QU mais QV é par. Se forem ambos ímpares, a soma do comprimento de QU mais QV também é par. Tá? Então, não interessa. O que interessa é que o comprimento de QU mais QV é par. Com uma aresta a mais, se eles estivessem no mesmo lado, isso aqui daria ímpar. Então a gente teria um ciclo ímpar aqui que contrariaria a nossa hipótese. Tá? E isso a gente sabe que não existe. Ou seja, que a gente supôs, a gente pegou um gráfico que não tinha ciclos ímpares. E é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Então isso mostra que é suficiente, ou seja, basta o grafo não ter ciclos ímpares, a gente consegue bipartir. Que é a mesma coisa que colorir os vértices com duas cores do gráfico com 2 cores diferentes, né? Tal que um vértice não tem vizinhos com a mesma cor. Tá? É equivalente. E a parte interessante aqui, obviamente, está na aplicação da busca em largura. Né? Tá? A gente pega um vértice qualquer, num componente do gráfico, supõe que ele é conexo para facilitar a coisa.
e divide baseado nas distâncias. Então é uma aplicação bem simples de busca em largura. E a gente deixou ainda o exercício que era para fornecer o algoritmo, né? Bom, o algoritmo está dentro dessa demonstração, né? A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Bom, se a busca em largura não encontra ciclos de complemento ímpar, certamente a gente consegue bipartir o grafo baseado nas distâncias. Os vértices têm distância par, põe em x, os que têm distância ímpar têm em y. E é meio, de novo, é independente o vértice que a gente escolhe como raiz, pode escolher qualquer um, tá? Nesse caso não faz diferença. A questão é, bom, se detectou ciclo ímpar, o ciclo ímpar é um certificado que a gente não consegue bipartir, né? E realmente é trivial. Dá um ciclo ímpar para uma pessoa qualquer e mostra, olha, não tem como você bipartir os vértices desse ciclo ímpar de forma que não tem aresta entre as classes, as mesmas classes de coloração. Tá? A questão é como é que a gente faz isso no algoritmo de busca em largura que a gente forneceu na aula passada. Tá? Alguma ideia? Quem pensou nisso? Quem fez? Tá? Não é difícil perceber o quê? Que é uma modificação simples, né? Na hora da busca em largura. O que a gente faz é quando a gente tem lá um vértice U, que a gente remove ele da fila, que a gente lembra que a gente ia varrer toda a vizinhança dele. Tá? Por exemplo, ia varrer todos os vértices V pertencentes à vizinhança de U. Quando é que a gente pode detectar um ciclo ímpar? Tá? Quando a gente estiver varrendo a vizinhança de um vértice U, tá? A gente pega um vértice V, e esse vértice V já foi descoberto, ou seja, ele tem uma distância que era menor do que infinita, ele já tem uma distância finita. E a distância até U mais a distância até V tem a mesma paridade. Por quê? Porque isso está querendo dizer que, olha, a gente tinha uma distância, por exemplo, supõe que a distância de U é par, e a gente tem que V é um vértice vizinho a U que também tem uma distância par. Bom, mas a gente já chegou em V antes e agora a gente está chegando em V a partir de U. Então, uma distância par, mais uma aresta daí uma distância ímpar. Tá? Então, V de R até U tem uma distância par, de R até V tem uma distância ímpar, e a gente acabou de achar uma aresta que vai de U até V, que daria um ciclo ímpar. Tá? Então, a gente pode usar, encontrando essa aresta, a gente pode reconstruir o ciclo com os vetores de predecessores que a gente mencionou na aula passada. Tá? E os detalhes de implementação, então, ficam por sua conta, e isso é a parte bem simples da história. Tá? Só uma aplicação de busca em largura, mas o curioso disso é que, então, a gente pode usar isso para decidir se o grafo é biparticionável ou se ele é dois colorível, né? E é extremamente fácil. A parte que é agora a parte interessante é que para decidir se um grafo é três colorível, ou seja, se a gente consegue pintar os vértices do grafo com três cores distintas, de forma que vértices vizinhos não possuam a mesma cor, esse é um problema difícil computacionalmente, tá? Do ponto de vista de complexidade computacional. Tá? Duas cores é fácil, trivial, a gente fez com busca em largura. Três cores é um problema NP completo nesse caso. Tá? Um problema de decisão, decidir se um dado grafo, se ele é três colorível, é um problema já que a gente sabe resolver em tempo exponencial. No caso geral, no caso geral não conhece um algoritmo polinomial e também não sabe se tem. Tá? E por que eu estou falando isso? Bom, porque coloração é um problema que ubíquo, digamos assim, em modelagem discreta, e certamente é um problema que a gente gostaria de resolver eficientemente para redes complexas, tá? O tipo de rede que a gente está tratando nesse curso. Mas é um problema que a gente não consegue um algoritmo polinomial. Então a gente tem que estudar classes especiais, ou algoritmos de aproximação, ou heurísticos. Tá? Quando vier o momento que a gente falar um pouco mais de comunidade lá para frente, a gente volta nessa questão. Mas, então, duas comunidades só, se existirem, explicitamente nesse caso, anticomunidades, né? Porque cada lado, cada classe de coloração é um conjunto independente. Então, anticomunidades, duas anticomunidades é fácil, se elas existirem, no caso extremal. Muito mais comunidades, aí a gente tem que usar mais técnicas e a coisa é um pouco mais complicada. Tá? Então, bom, era isso. O que a gente, para aplicação de busca em largura, que era a distância unitária, né? Tá? E se a gente mudar o cenário agora e a gente assume que as distâncias não são mais unitárias? Por exemplo, temos o grafo aqui, a nossa rede, essa rede já apareceu no curso, está em outros vídeos.
Imagina agora que a gente tem uma função C, uma função de custo, não negativa, tá? Vamos tratar com funções não negativas nesse curso. Em alguns casos a gente consegue também lidar com números negativos aqui, tá, no custo, mas não vai ser o nosso caso agora. Então imagina que a gente tem esse grafo e agora os valores inteiros que eu coloquei aqui, observe todos não negativos, eles representam, sei lá, representam custos, tá? Vamos chamar de custo em vez de distância. Distância então era unitária, custo vai ser qualquer valor real não negativo. Observe que são apenas adjetivos, a gente podia usar qualquer outro, tá? É só para facilitar a explicação. Então, temos aqui nesse gráfico que está dizendo aqui do vértice U para o vértice V, a gente tem um custo de 2 a aresta. Do U para W, a aresta custa 9. De V para X, a aresta custa 1. Tá? Custos hipotéticos. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que se a gente executar uma busca em largura aqui a partir de U, tá? Para determinar caminhos mínimos até Z, bom, caminho mínimo, a distância era unitária usando a busca em largura. Então vai acontecer o quê? A gente vai obter caminhos mínimos, como aqui, de U, passando por V, chegando em X, até Z, né? Por exemplo, esse aqui é um caminho mínimo, 3 arestas. Tá? Temos aqui outro caminho mínimo, de comprimento mínimo, né? Usando 3 arestas. Tem aqui mais um aqui dentro, né? Vai de U para V. Não, esse aqui não funciona. Não, não é esse aqui nada. Espera aí. Aqui a gente sai de U, vai para W, de W para X e de X para Z. Tá, outro caminho com 3 arestas. Tuk, tuk, tuk. Bom, fator óbvio aqui. O primeiro caminho custa 11. O segundo custa 12. Esse aqui, né? Esse aqui custa 13. Não, acho que eu fiz... Esse aqui custa 11. 8 mais 2, 11. Esse aqui 9 mais 2 mais 1. Já está custando 12. E esse aqui 9 mais 1 mais 8 é o pior deles, né? Está custando 18. Tá? E não é difícil perceber o quê? Que no fundo, que esses são caminhos que usam o menor número de arestas. Nesse caso, não é difícil perceber que o melhor caminho é aquele que sai de U, vai para V, vai até X, ele volta para W, vai até Y e chega em Z, né? Tá? Que é um caminho que tem comprimento 2 mais 1, 3 mais 1, 4, 5, certo? É o que a gente mostra aqui, né? Um caminho mais barato. Então, nesse caso, um caminho tem um custo menor por ser mais longo. Tá? Ele não precisaria ter um custo menor só por ser mais longo. Observe que no exemplo aqui anterior, a gente tem dois problemas. Né? Primeiro, a busca em largura devolve um caminho mais curto, que não tem custo mínimo. Só que pior, os caminhos mais curtos, distintos, eles têm custos diferentes. Né? Então é difícil perceber que realmente a busca em largura não é adequada para resolver esse problema. Tá? Por quê? Porque agora antes as distâncias eram determinadas em ondas a partir da origem. Né? Todos os vértices que distavam 1, todos os vértices que distavam 2, todos os vértices que distavam 3, e assim sucessivamente naquela ordem. Isso não acontece mais por quê? Porque as arestas agora têm custos diferentes. Tá? Então a onda não se propaga na mesma velocidade, tá? Entre os vértices dos grafos. Quanto mais leve a aresta, mais a onda se propaga. Quanto mais pesada, menos a onda se propaga. A gente pode imaginar o custo como se fosse o recíproco do curso, né, do custo, 1 sobre o custo, tá, desce a velocidade de propagação daquela onda. Então, quanto mais pesada a aresta, mais devagar a onda se propaga naquela direção. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Os vértices que estão ligados por arestas mais leves, tá, de custo menor, eles devem ser atingidos mais rapidamente. Tá? Então, a gente tem que mudar essa ordem de varredura. Mas se a gente fizer isso, a gente resolve o problema. Tá? Então, mesmo caminhos mínimos com distâncias, mesmo com distâncias não, com custos, né, distâncias não negativas, em vez da distância ser unitária, é um problema que é fácil de resolver. Tá? E nessa argumentação que a gente fez, você já deve ter percebido que
A busca em largura, como a gente mostrou, não funciona, mas a ideia dela funciona desde que a gente mude a ordem de varredura, né? Considere que arestas mais leves, ou seja, de custo menor, elas devem ser percorridas primeiro ou mais rápido. Então, no fundo, se a gente trocar aquela fila de first in, first out, primeiro a entrar, primeiro a sair, por uma estrutura que leva em consideração o custo da aresta, ou o peso da aresta, né? Tanto faz, a gente consegue resolver o problema, tá? Então, bom, aqui está o caminho um caminho mais barato, né, de custo menor, um caminho mais leve, tá? Se a gente, em vez de custos a peso, de U até Z. De novo, o que eu falei aqui, a distinção de distância e custo é conveniente, tá? Não existe. A gente só vai usar a distância para unitária, para coincidir com o comprimento do caminho, e o custo ou peso para quando a gente tiver os pesos. Tá, então, definindo formalmente o problema, só porque, como a gente já falou, é bom ter uma definição formal das coisas, tá? Então, dessa vez, agora a gente dá um grafo GVE, um vértice de origem S, tá? Um caminho a partir de uma origem única. E uma função de custo, tá? Valores reais não negativos a cada aresta do grafo. A gente quer determinar caminhos de custo mínimo de S aos demais vértices. Por que de S aos demais vértices? Porque a gente já viu que, olha, no pior caso não tem muita diferença, né? Aliás, no pior caso não tem diferença nenhuma. Tá? A gente tem que determinar o custo a todos os vértices para esses demais vértices do grafo. E o exemplo de pior caso é exatamente quando o grafo é um caminho, né? O grafo é um caminho e a gente quer determinar o caminho mínimo de uma origem a outra, de uma extremidade a outra. Tem que determinar a distância para todos os demais vértices do grafo. Bom, o custo de um caminho a gente define de forma semelhante ao que era o custo ao comprimento de um caminho, né? Só que nesse caso a gente leva a função custo em consideração, tá? Então se a gente tem um caminho P V0, V1, VK, o custo de P é só a soma dos custos das arestas que compõem P, tá? A gente define o custo para dois vértices quaisquer U, V, tá? O custo de U até V, zero se U for igual a V, ou como sendo o custo, como sendo o mínimo, dado os custos de todos os caminhos que vão de U até V, tá? P caligráfico de U até V são todos os V caminhos em G, e para cada um deles a gente pode calcular o seu custo. E a gente pega o custo menor, a gente define como se fosse o custo de U até V. Claramente um caminho, então, tem custo, caminho UV tem custo mínimo se o custo dele for o custo de U para V, né? Isso é definição óbvia. E, bom, não surpreendente, os caminhos de custo mínimo também possuem subestrutura ótima. Tá? Lembra que a gente mostrou quando os custos eram unitários, que eles tinham subestrutura ótima, e se os custos forem não negativos, eles também têm subestrutura ótima. Tá? Observa, o não negativo é meio importante agora, tá? Se a gente tivesse custos negativos, a gente ia ter que mudar um pouco a história. Mas a gente não vai falar disso nesse curso. Então, o que quer dizer a subestrutura ótima com os custos não negativos? É a mesma história. Tá? Se a gente tem lá que um caminho P de S a T passa por um vértice U e ele é um ST caminho de custo mínimo, bom, então o caminho que vai de S a U, mas o caminho que vai de U a T, eles também têm que ser caminhos de custo mínimo. Tá? E a prova é similar ao que a gente fez por caso unitário e fica como exercício. Não tem muito o que fazer. E naturalmente aquela prova também dá uma recorrência similar ao que a gente teve para as distâncias, né? Então no fundo o custo de S a T é zero se o S for igual a T, ou é o custo de U para T, ou seja, uma aresta de U para T, mais o mínimo aqui do custo de S para U, né? Se o S for diferente de T. Bom, aqui está faltando um outro mínimo. Só que tá faltando um outro mínimo aqui. Por quê? Porque aqui tem que pegar para todos os vizinhos. Deixa eu ver se os vizinhos de U para T. Não, tá incluso aqui. Tá, o T tá aqui, pega todos os vizinhos de U para T. E só esse custo U tem que ser o mesmo aqui, né? Tá, então o mínimo é entre. Esse mínimo tinha que tá fora aqui. Vou arrumar isso aqui depois, tá? Esse mínimo tinha que estar aqui fora. Ops. Tuk. Tá? Por quê? Porque U aqui é o mesmo, né? A gente tem que ter um custo mínimo para U. Aqui, quando era unitário aqui, tudo bem, ele podia estar fora. Agora aqui não. Isso aqui foi um typo. Ctrl C, Ctrl V.
Tá? Então esse cara aqui tem que estar dentro do mínimo. Por quê? Porque, de novo, a gente está indexando sobre o mínimo de todos os vértices vizinhos até esse U é o mesmo que esse U aqui. Tá? Então, o mínimo está aqui para fora. Legal, mas feito essa mini correção, então isso aqui também dá um algoritmo, né? Naturalmente. Tá? E observa que se a gente iterar isso aqui, vai dar uma iteração parecida com o que a gente teve para a busca em largura, mas não igual, né? Porque agora não é simplesmente a gente pega o vizinho que está mais próximo, que custa 1. Não, agora a gente tem que pegar o vizinho que tem o menor custo das arestas, tá? Então é isso que está acontecendo aí. E de novo, lembre-se que os caminhos não repetem vértices, né? Tá? Então já está sendo induzida uma ordem nas arestas nesse caso. Tá? O que a gente vai fazer agora? Eu não vou iterar com vocês a recorrência como eu fiz, essa recorrência como eu fiz para a busca em largura, tá? Você pode iterar sozinho e você vai ver que ela é parecida, mas você tem uma minimização também simples, mas não trivial como da outra vez para fazer. E essa minimização a gente vai fazer com uma estrutura de fila de prioridades. Isso sim eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a questão é como é que a gente garante que isso funciona, tá? Então é isso que eu vou introduzir com vocês. O conceito de potencial, tá? Agora. Isso é um conceito bastante simples, mas bastante interessante, que garante a correção do que a gente está fazendo, tá? Então, primeiro já lembra que os caminhos eles induzem uma ordem nos vértices. Apesar de o grafo ser não orientado e eles serem reversíveis, tá? Tipo um caminho de U até V, um caminho de S a T, revertendo, dá um caminho de T a V, T a S, mas eles induzem uma ordem, né? Tá? Então, e caminho não passa, não repete vértice. E além disso, como os custos são não negativos, tá? Não tem sentido nenhum a gente passar por a mesma aresta mais de uma vez. Tá? Então, ciclos não são interessantes quando os custos não são negativos. E os caminhos, obviamente, proíbem que a gente use a aresta mais de uma vez. Tá? Então pega agora, dado o grafo G que a gente tem, considera uma ordenação G flash aqui, um G ordenado do grafo G, como se fosse o quê? Para cada aresta do grafo, a gente ordena ela de alguma forma como se fosse um arco. Tá? Ou seja, era um par, cada aresta era um par não ordenado, tá? Especifica uma ordem para cada aresta agora. Tá? Imagina que esse é o nosso G ordenado. Tá? A gente diz que um potencial para os vértices de G é um vetor, tá? De valores reais, onde cada vértice ganha um valor. Isso é um potencial. O potencial é viável se, para cada arco agora ordenado, o V que a gente pegar, tá, nessa ordenação, o valor do potencial em V é menor ou igual ao valor do potencial em U, mais o custo da aresta para ir de U para V. Tá? Isso é um potencial viável. Tá? Isso é a nossa função de custo para as arestas de G. Tá? O que o potencial está dando aqui é uma relação dual. Tá? Se o valor dos arcos é um valor primal, a gente está determinando valores duais aqui, com potenciais. A gente pode supor que existe um vértice, o vértice de origem S, que o potencial é igual a zero. Tá? Por quê? Porque, bom, se a gente subtrair o potencial de S aqui para todos os arcos dos dois lados, você vê que está subtraindo o mesmo valor, não vai alterar. Se o potencial era viável para S diferente de zero, ele obviamente é viável para S igual a zero. Tá? E mais, isso é o que interessa para a gente aqui. Tá? Um lema simples. Para todo ST caminho em P, para todo ST caminho P que a gente pegue nesse grafo, nessa orientação para G que a gente fez, e para todo potencial viável que a gente pegue nessa orientação, a gente tem que o custo do caminho é maior ou igual ao potencial em T menos o potencial em S. Tá? S a origem, T o final do caminho. Tá? E a prova é bem simples. Qual a definição do custo do caminho? Tá, primeiro, pega um caminho lá de S até T, com todos os vértices no meio, os de 0 até o K. Tá? Definição do caminho, do custo de P, qual é? A gente soma o custo de cada aresta de P, como a gente definiu agora há pouco. Tá? E isso aqui certamente é o quê? Bom, utilizando a nossa definição de potencial viável,
tá? O potencial é viável. Então isso implica o quê? Isso implica que U menos YU menos YV é menor ou igual ao custo de seu V. Ao contrário, né? A gente passa o YV menos YU é menor ou igual ao custo de U para V. Tá, substitui aquilo aqui então. Tá? Então essa soma é maior ou igual a essa aqui. E, bom, a hora que a gente fizer essa soma, você vê que essa soma aqui é telescópica, né? Tá? Não vou abrir a soma aqui na mão, porque nem dá, tá? Mas essa soma é telescópica, então vai sobrar exatamente as extremidades, YT menos YS. Tá? Então, para todo este caminho em G e para todo potencial viável, ou seja, potencial que satisfaz essas relações numa ordenação para G, essa relação maior ou igual vale. Tá? Em particular, isso tem que valer o quê? Para o caminho de menor custo e para o maior potencial que a gente colocar aqui, né? Observe que isso vale para tudo, tá? Essa é a parte interessante da relação. Tá? Ela vale qualquer caminho, qualquer este caminho que a gente pegar e qualquer potencial viável no gráfico. Em particular, vale para o melhor caminho e para o maior potencial. Tá? E é o que a gente está dizendo aqui. Em particular, aquele lema que a gente acabou de provar, ele implica a dualidade fraca. Ou seja, o custo de um caminho mínimo de S a T, ele é sempre maior ou igual ao que? Ao máximo de um potencial envolvendo T e S. E lembra que a gente pode supor aqui que o S é igual a zero, né? Tá? Então ele é igual ao custo do potencial T. Quando é que a gente ganha igualdade, então? A gente ganha igualdade quando o custo de um menor caminho de S a T for exatamente igual ao potencial de um valor até T. Tá? Esse potencial está dando a noção de que ele está o quê? Que ele está limitando inferiormente o valor de um custo, do custo do caminho, né? Tá? O y é uma variável dual, tá? E ele fornece para a gente uma estratégia dual para resolver esse problema. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, que a gente já chegou em 30 minutos. Ok.